Boa noite, bem-vindos a uma live maravilhosa de um lançamento de um livro, A Erótica do Sono, do queridíssimo Mário Eduardo Costa Pereira. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. O pessoal começou a entrar, sejam todos bem-vindos. A live de hoje promete, teremos muitas histórias para contar. Achei bonitinho, né? Teremos uma live, eu fiz uma postagem, né? Teremos uma live, a erótica do sono, né? Então, é um livro que ele também tem uma dimensão erótica importante e que histórias. O Mário Eduardo entrou. Mário, vou te chamar aqui já já. Ok. Mário, pode entrar. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Opa! Ai, minha saudade, Mário. Como é que tá? Como esse rapaz é lindo. Oh. Essa daí é uma amiga de muito tempo, não? Amiga de muito tempo. Mas é um lindão. Next Nahoyer, fala sério, o Mário Eduardo não é um lindão? Todo mundo tá de acordo. Mário, pessoal, estamos aqui hoje, live de lançamento online a pedidos. Tivemos um lançamento presencial do livro A Erótica do Sono, do psicanalista Mário Eduardo Costa Pereira, que é psiquiatra, psicanalista, professor titular em psicopatologia clínica pela Université de Provence, Marseille. Em 2009, livre docente de psicopatologia pela Unicamp, em 2008. Atualmente é professor associado do Departamento de Psicologia Médica, Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde dirige o laboratório de psicopatologia, sujeito de singularidade, lapsus, mestre em saúde mental pela Unicamp, doutor em psicopatologia fundamental e psicanálise pela Université Paris 7, Denis Diderot, sob orientação de Pierre Fedida, diretor do Núcleo São Paulo do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise. Seja bem-vindo mais uma vez, Mário. Já estamos com bastante gente, quase 20 pessoas aqui com a gente, olha só. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo, estou feliz de te reencontrar, tivemos pessoalmente alguns dias juntos, já estou com saudades, feliz a gente poder ter essa conversa agora. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todas e a todos. Mário, conta um pouquinho para nós, acho que as pessoas estão curiosas para saber. Só para quem não sabe, tá, vou mostrar de novo a capa do livro. O livro é lindo, tem histórias lindas. Não é propaganda enganosa, tá? A gente recém fez o lançamento do livro aqui e foi uma delícia, né, Mário? Foi muito bom. Com a dela, stop. Mas vamos lá. O Mário dedica esse livro à avó Regina. Mário, conta para nós um pouquinho como é que surgiu a ideia de escrever sobre a erótica do sono. Contigo a palavra, Mário. Muito legal, muito obrigado pela pergunta, porque a gente vai direto ao vivo da coisa. Então, surgiu assim. Primeiro, surgiu por várias vias, né? Uma das vias, como eu tenho essa dupla militância, ou tripla, né, de psiquiatra, psicanalista, professor universitário, né? Mas no campo da psiquiatria tinha uma coisa que sempre me interpelou muito, e sempre me deixou muito meio desgostoso, né? Porque cada vez mais, né, o sono foi sendo tratado no campo clínico como um problema prático, uma espécie de uma tecnologia do sono. O sono vira uma espécie de uma commodity a ser bem gerenciada, né? Então era comum... O sono capturado dentro da lógica do discurso e do modelo biomédico, né? Do discurso biomédio, mas também da racionalidade toda do mundo que a gente vive, né? Para você ter uma ideia,
Hoje aqui nós estamos lá com 21 pessoas aqui por enquanto na sala. Dessas 21 pessoas, estatisticamente 7 de nós, pelo menos, hoje estão com problemas de insônia. Né? Levanta a mão, pessoal, lá. E olha, eu acho que a estimativa está por baixo aqui. Hein? Então é algo que é muito frequente, é muito prevalente. Né? Então você veja, né? A insônia, ela interpela, é claro, um sujeito em particular, e interpela o mundo que a gente vive, interpela a sociedade que a gente criou. Né? Que cultura é essa que pelo menos 1/3 das pessoas não conseguem nem repousar, não conseguem nem ter o prazer de se encontrar no sono. Né? E ao mesmo tempo se reflete no campo da clínica, porque se pode muito bem no campo clínico receber uma pessoa com insônia, aplicar uma escala, né, de problemas de sono, critérios diagnósticos, uma árvore de decisões que vão colocar bem claramente que tipo de insônia você tem, fazer uma intervenção técnica muito eficaz, a pessoa pode voltar a dormir, e sem que em nenhum momento de todo esse processo nunca tenha sido questão de se interrogar, bom, mas o que mesmo está tirando o seu sono? Então isso sempre foi algo... Então o sono vira essa questão de como é que eu me preparo para a concorrência no dia seguinte, para poder trabalhar, para poder estar disponível para as exigências da vida cotidiana, para poder consumir, né? Mas ao mesmo tempo que a gente vê esse crescimento, né, de insônia, um consumo imenso de medicamentos para dormir, a gente vê também um consumo imenso de substâncias para manter acordado. Então a gente entra numa tecnologia do sono. Não pode dormir pouco, porque senão não consegue ter a performance necessária. Mas não pode dormir demais, porque se dorme demais, dorme no ponto. Não é? E aí tem sempre o concorrente que vai levar, né, o passarinho que acorda cedo come as melhores minhocas. Então está um pouco na lógica da nossa vida cotidiana. Então, esse a lógica da competitividade, né? Da competitividade, da produtividade, não é? De uma realização da vida. A vida é consumo, a vida é desfrutar dos bens de consumo. Então é muito interessante, porque o sono ele fica numa contradição com aquilo que o Ocidente, com aquilo que a nossa cultura contemporânea, com aquilo que o capitalismo faz, é de centrar todas as suas fichas no indivíduo, né? No indivíduo operacional, funcional, competitivo, consumidor, dono das suas razões, dono da sua consciência, que está em condições de operar no mundo, né? Então esse é o foco, esse nosso eu enquanto ego, né? O nosso face, o nosso Facebook, a nossa imagem pública, a nossa razão, a nossa operação mental eficaz. Agora, o sono faz o oposto disso. O sono é aquele momento da vida em que a gente tem que colocar tudo isso em suspenso. Toda aquela vida de competição, de luta e tudo mais, durante algum tempo você vai entrar numa outra modalidade de existir. Ela não é pequena. É 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Uhum. Não é apenas... O sono não é apenas uma preparação para a gente voltar a ficar acordado. É uma modalidade de existir, é uma forma de viver. É uma maneira de estar na vida, de estar no mundo. Só que essa é completamente contraditória com aquela da vida cotidiana. Da vida... Então ela nos solicita o oposto disso tudo. Agora você não vai competir, você vai parar de ser vigilante. Pelo contrário, se for muito vigilante, você não vai poder dormir. Você tem que parar de ser o super conectado, o super informado, o super ligado. Não. Você tem que se desconectar, se desligar, se deixar embalar numa outra modalidade de vida, numa outra modalidade de participar da vida cotidiana. E o Freud dizia, então, que o sono é a atividade, talvez, a mais narcisista, a mais egoísta que pode existir. Você se desliga do mundo, você se desliga das pessoas, você se desliga das preocupações, porque você tem um reencontro com outra coisa sua, com uma outra modalidade sua de existir. Com uma outra cena, né?
com uma outra cena. Então, justamente, ela não é mais mediada pelo ego, ela não é mais mediada pelo face, ela não é mais mediada pela imagem pública. Pelo contrário, isso aqui fica na porta de entrada. Se fizesse, é uma festa do cabide, que você já deixa no cabide ego, vigília, ideais da vida cotidiana, né? Porque você vai entrar em contato com uma outra modalidade de existir, você vai se desconectar, você vai ter um outro tipo de registro de experiência física, corporal, mental. Você vai dar o espaço do relaxamento, o espaço de um outro contato com as questões que estão em aberto dentro de você, com as memórias, com o deixar vir à tona o que tiver que vir e que não está mais sob o controle do ego, não está mais sob o controle da razão, de modo que é uma espécie de... O Freud é como se o sujeito se despisse de tudo. É alguém que, na hora de dormir, tira a peruca, tira a dentadura, guarda a bengala, tira a maquiagem toda e vai existir de uma outra maneira. E é uma espécie de um reencontro consigo mesmo, sem essa parafernália toda. E aí o sujeito tem que estar à altura desse encontro. Né? E esse encontro ele é todo preparado, amorosamente, né, na nossa vida. Que aí entra a avó Regina. Conta um pouquinho a história da avó Regina. Aí entra a avó Regina aí na história. Né? Mas conta um pouquinho. Tu contou histórias super bonitas, assim, né? Do modo como... Porque, pessoal, eu vou ajudar o Mário, vamos lá. Eu te adoro escutar falar, Mário. O Mário, quando veio no lançamento aqui, a gente vai ficando velho, tem que usar óculos. Né? Na hora de dormir tem que tirar. Claro, claro. Mas, por exemplo, quando tu fala, né, da questão da ama de leite aqui no capítulo que restou de nossos primeiros amores negros, né, que vai falar da ama de leite, o cafuné, as outras marcas da Mãe Preta, do Sona Brasileira. E eu lembro que no lançamento aqui tu contou um pouco como é que a tua avó te fazia fazer dormir, lembra disso? Então, um pouquinho essa história, Mário. São marcas bonitas e importantes, não? Porque assim, né, por certas circunstâncias da vida, né, durante um tempo grande da minha vida, a minha avó, eu morava com a minha avó, com meus avós, né, eu e meus irmãos. E eu era o neto mais velho, né, então tinha uma posição super primeiro da família e tudo mais. E a minha avó, ela adorava, na hora de dormir, ela ficava atrás da cama, né, atrás da minha cama, atrás da cama dos meus irmãos, e ela começava primeiro ela cantava uma cantiga de niná, eu começo o livro pela cantiga de niná, porque era uma cantiga de niná que ela não cantava as palavras, ela só falava, ela fazia... Lê, por favor. Mas eu acho que é melhor tu falar, né? Então, porque ela fazia assim. Ela fazia assim, tá escrito ali, né? Por isso que ela não consegue fazer, porque tem que fazer a onomatopeia exata. Não, mas é que eu não me sinto autorizada a fazer, porque diz respeito à tua história. Claro. Não, mas ela fazia mais ou menos assim, ela fazia... neném, que a cuca vem... Ela não cantava as palavras. Ela só fazia... é interessante porque essa mesma melodia poderia dar... Cabe aquela música, Mãezinha do Céu, eu não sei. Sabe que a melodia é a mesmíssima. Deixa em aberto, você pode colocar o conteúdo que você quiser ali. Claro. E assim, eu me lembro que eu viajava naquela coisa, né? Eu nem pensava que pudesse ter letra, porque para mim era assim mesmo. E ao mesmo tempo ela ficava atrás e ela ficava fazendo cafuné. Então para mim... Um abraço no gaiteiro, né? Um abraço no gaiteiro, Mário hipnotizado lá. Completamente feliz da vida, né? Da avó. E a avó no cafuné aqui já era. Então o dormir era sempre um prazer, era um momento gostoso, era um momento esperado, né? E era isso, tinha uma questão erótica, no sentido amoroso mesmo, né? Era um momento
amoroso, corporal, de contato, de poder desligar do mundo, relaxar da vigilância. E eu conto isso no livro, porque ficava um clima, uma atmosfera de prazer, de gozo, de um gozo sublime, né? E uma atmosfera de que está tudo bem. Está tudo bem. E essa atmosfera de que está tudo bem, ela é fundamental para poder entrar no sono. Para você não ficar ameaçado que o monstro vai te comer, que o perigo vai te pegar, que a bomba vai cair, que vai acontecer o golpe de Estado, né? Às vezes tira o sono, essas coisas. E que você tem aquela atmosfera de que está tudo bem. Então vocês vejam, né? É claro que o sono é uma função fisiológica, é diferente da sexualidade. A sexualidade, se você tem ou não tem relações sexuais, em última instância não tem uma consequência fisiológica maior, mas o sono, ele se impõe. Num certo momento, o sujeito querendo dormir ou não, ele vai acabar dormindo. O sono vai tomar conta, você querendo ou não. Ele vai te botar para deitar. Ele vai se impor a você. Mas se o sono fosse só uma necessidade fisiológica, por que a criança precisa de tudo isso? Precisa de carinho, precisa de aconchego, precisa da presença, mas não pode ser uma presença invasiva demais. Tem que ser uma presença que ao mesmo tempo reasseguradora, mas discreta, não pode ser algo que ele vai se sentir invadido. Uma presença que vai se esvanecendo aos poucos. Precisa de cafuné, precisa de acalanto, precisa da temperatura certa, precisa do aconchego. Então ele se entrega para esse gozo, que é um gozo que vai se esvanecendo, e ele embala então numa outra modalidade de existir. Olha, Mário, eu acho que tu entra num ponto bem importante. Porque a experiência do sono, a gente também poderia pensá-la como estando dentro do registro do que Freud chama de primeira experiência de satisfação, que inscreve uma marca anêmica para o sujeito de uma experiência de prazer. Que de alguma maneira ele tenta reencontrá-la. É muito curioso, porque assim, quando os bebês estão com sono, e muito interessante, estão com fome ou sono, enfim, eles começam a chorar, eles manifestam o mal-estar. Mas quando as mães começam a ajeitar o contexto, a fazer um certo holding, como dizia o Winnicott, né? Preparando ali, ela vai se acalmando e se organizando a partir, né, da contenção e do contorno que a mãe vai promovendo, dando lugar e mais, assim, de alguma maneira, fazendo contorno mesmo, né? Assim, fazendo litoral a esse mal-estar. Agora, tem algo importante que apareceu no lançamento presencial que nós fizemos aqui em Blumenau, que é um pouco uma experiência que tu contou, que eu achei bem importante, que é esse registro do sonho. Não só de uma noite bem dormida, mas um sonho bem gostoso. Freud, lá na interpretação dos sonhos, tu deve recordar, que Freud vai falar que o sonho ele tem uma função fundamental de realização do desejo. E quanto menor, quer dizer, o quanto menos recalque tem o sujeito, mais claro fica o sonho. Eu lembro claramente, agora falando uma experiência pessoal minha, tu falou do teu acalanto, nunca me esqueci que eu acordava de manhã e a minha mãe sempre foi do lar, enfim, hoje ela é empresária, tem imóveis alugados, isso aqui, mas assim, na prática minha mãe era do lar, tá? Cuidava da gente de casa. Como foi grande parte das mães da nossa geração, né, Mário? E eu lembro que quando acordava, eu estudava à tarde, se eu não me engano, a minha mãe estava organizando a história do almoço, que começava cedo na minha casa. E aí eu chegava na cozinha e perguntava assim, mãe, por que tudo que eu sonho acontece? Olha que bonitinho. Eu do alto da minha ingenuidade, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Mãe, por que tudo que eu sonho acontece? O que eu sonhava, mano? Que eu estava andando de bicicleta, que eu estava comendo bolo, que eu estava brincando. Eram, assim, sonhos muito
literais, assim, de coisas que eu gostava de fazer. Era disso que eu sonhava. E, obviamente, na medida que eu ia brincar no outro dia daquilo que eu sonhava. Né? Agora, é muito interessante, porque, né, o que Freud vai falar ali na interpretação dos sonhos? Que na medida em que a gente vai crescendo, né, o recalque vai colocando, o sonho começa a aparecer de uma maneira deslocada e condensada. Muitas vezes passa a ser fonte de mal-estar, às vezes, outrora fonte de intenso prazer. Como é que... Queria discutir um pouco sobre essa relação, a experiência do sono versus a experiência do sonho. Então. Terceira pergunta, que aí eu queria lembrar a vocês um filme chamado Doce Novembro, que é um filme antigo, Keanu Reeves, Charlotte, não sei o que das quantas, esqueci o nome dela. Que fez Gainsbourg. Ela fez aquele filme Monsters, mas é uma mulher linda. A Charlize Theron. É isso. E é uma mulher linda, enfim, que é super leve, super solta, e o cara é o obsessivo daqueles, assim, academia, tipo o empresário da Avenida Paulista de São Paulo, o cara não dormia, o cara não trepava, o cara não conseguia comer, o cara era uma vida quase computadorizada. E é interessante porque, veja, o que a gente percebe, né, dentro dessa lógica, assim, quem funciona nessa lógica assim, do automatismo comportamental são pessoas que quase não sonham, que não tem espaço para o sonhar e tem poucos sonhos na vida, porque na verdade tem planos, que é diferente do sonho, porque aí lembrando o querido amigo nosso, Edson Souza, o sonho também tem uma dimensão utópica. Contigo a palavra, Mário. Então, você está trazendo uma coisa que é muito importante, que é bom talvez começar de fato da interpretação dos sonhos. Tem uma coisa muito paradoxal na interpretação dos sonhos, é que o Freud fala relativamente pouco, teoriza relativamente pouco o sono. Mas o pouco que ele teoriza é muito forte. Porque ele vai dizer assim, né, que o sonho serve para proteger o sono. Ele é o guardião do sono. O guardião, claro! Ele serve para isso. A função principal do sonho é que o sujeito possa continuar a desfrutar do sono. E tanto que quando o sujeito tem um pesadelo, ele desperta. Desperta, exatamente. Então, mas aí ele fracassa. Então tem algo fundamental do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da economia do sujeito, que está no campo do sono mesmo. Em que o sonho já é uma maneira de se lidar com aquilo que emerge nesse momento do sono. E o que emerge no momento do sono? Primeiro, essa ramificação de associações que não está mais dominada pelo ego, não está mais dominada pela razão, pela defesa, enfim. Ela vem à tona carregada do que está em aberto. E basicamente está carregado de duas coisas, o que vai mobilizar essas associações, circuitos todos, que você pode falar em diversos jogos de linguagem, mas são circuitos que ficam liberados naquele momento. São circuitos de desejo em aberto. E são circuitos que têm a ver com o trauma, com o pior, tem a ver com a ruptura, tem a ver com a marca. Tudo isso fica mais solto. Não é? Ou seja, tudo isso tem um grande potencial perturbador para o sono. Ele pode ser empregado, essas coisas podem ser empregadas no sentido de aumentar a eficiência do sono. Aqui não falo de eficiência fisiológica apenas, eu falo de eficiência subjetiva, com a experiência vital para o sujeito, né, como experiência erótica para o sujeito. Então, é o que você diz, né? Então, o sonho, ele recupera o desejo, ele faz o que se diz, ele não só recupera o desejo, permite uma certa apropriação e ainda o realiza. Né? Então tem essa coisa de que realmente ele dá uma espécie dessa dupla dimensão, né? Permite que o desejo venha à tona e que ele seja realizado no sentido da manutenção erótica do sono. Né? O Siddhartha Ribeiro, que estuda isso numa perspectiva mais neurocientífica, ele vai dizer, não, o sono é uma espécie de
de um oráculo da noite. As questões que estão em aberto. Ai, querida, eu adoro a nossa convergência de ideias, sabe por quê? Porque eu ia te fazer uma pergunta daquela passagem do Freud, interpretação dos sonhos, pai, não vês que estou queimando? Quando ele vai falar dos sonhos premonitórios, e eu lembrei dessa função oracular do sonho. Exatamente, né? A questão está em aberto, ela volta e ela solicita, então, alguma nova saída. Então, tem algo que opera durante o sono, não é? Nas questões que estão em aberto. Então, é um momento psiquicamente extremamente importante. Ou seja, ela tem uma função de elaboração, de realização de desejo e, fundamentalmente, de garantir a experiência do gozo próprio ao sono. E o que é esse gozo próprio ao sono? Primeiro tem a ver com esse gozo de poder se desconectar, entrar em contato com essas regiões que elas ficam mais submersas, mais profundas, eu diria assim, mais profundas não no sentido de uma topologia do mais interior, mas daquilo que é fundamento mesmo. Onde é que o sujeito se encontra com o real? Não é, pai, não vê se estou queimando? Pai, não vê se estou queimando, É o real que está lá no estado puro. E aquilo volta, aquilo vem à tona e interpela o sujeito na sua raiz. Então, esse é o espaço. Então, é importante que ele não fique vigilante com as coisas, com a gestão do dia. Mas o paradoxal, Mário, é que no sonho aparece também dimensões percebidas pelo sujeito na vigília, mas que pela força do recalque, acho que também é um elemento importante para marcar nessa live e na discussão, pela força do recalque, isso não chega até a percepção, o sistema perceptivo do sujeito, mas que na medida em que as defesas se afrouxam durante o sono, isso pode emergir, obviamente, que também deslocado e condensado, né, de alguma maneira, mas que também se colocam para o sujeito com percepções. Por exemplo, vou te dar um exemplo, pessoas que estavam com uma questão durante o dia e o sonho da noite resolve a questão no dia seguinte. Então, né, então, em princípio, né, deveria ser possível que algo se resolvesse ali. No melhor dos casos. Né? Claro. Então, muitas vezes a gente diz assim, não, o sujeito não lembrou do sonho porque está se defendendo dele. Muitas vezes não lembra porque resolveu a parada ali. Apareceu essa pergunta aqui agora, né? Fiquei curioso por que tem pessoas que não lembram do sonho. Fala um pouquinho disso, Mário. Não é? Então, tem pessoas que não lembram porque não suportam lembrar, porque aparecem as coisas de uma maneira muito crua, né? Muito perturbadora, e tem outros porque o sonho resolveu a parada. Não é? O sujeito, não é? Aquilo que estava em aberto, ele conseguiu fazer novas inscrições, uma nova instalação na sua vida associativa e mental, que aquilo pode circular, está resolvida a questão. Não é? Eu me lembro, então, eu já estou bolando o segundo volume, um dia desse eu vou escrever o segundo volume desse livro, porque eu, depois que terminou o livro, eu me lembrei de um monte de coisas que poderia escrever. Né? Dá um spoiler para nós. Então, um dos que eu mais lamento não ter escrito, mas não tive tempo, mas eu já tinha ideia de fazer para esse livro, que lastimo demais não ter colocado, é um capítulo sobre a sesta. Não, então a sesta é muito importante. A gente chegou a conversar um pouco aí, né? Para mim, a sesta é uma espécie de marca de ponto elevado da civilização. Né? Uma grande civilização, ela tem um espaço para a sesta. Porque tem algum momento que ela deixa de ser técnica, pragmática, operativa, funcional, para tudo, porque está na hora de dormir. Está na hora de descansar, está na hora de fazer a sesta. Né? Mas, Mário, aí eu vou te fazer uma provocação. Eu vou escrever o segundo volume contigo. Vamos lá. Não, eu acho que tem algo importante, porque a sesta introduz uma dimensão fundamental para o psiquismo, que é a dimensão do intervalo e da presença e da ausência. Sem dúvida. Como recuperando esse marco inicial de inscrição do psiquismo. Porque o que a gente vive hoje, nessa lógica, né, como já Lacan nomeava, da lógica do discurso do capitalista, em que nada pode faltar para o sujeito,
E, quer dizer, esse excesso de vigília e esse excesso de resposta ao grande outro, o que coloca para o sujeito a dimensão do excesso, e, portanto, a gente poderia, inclusive, subverter isso e pensar como se escrevendo quase como uma dimensão do trauma para o sujeito. Sem dúvida. Percebe? Porque a dimensão do intervalo... Afasta o sujeito dele próprio, né? Afasta o sujeito dele próprio. Então, essa sexta... Eu venho lá do sul, né? Também. Tão lindo, né, Mário? Eu te adoro, sabia? Hã? Tão lindo, eu te adoro escutar. Uhum. Então, eu tô vendo que a minha querida amiga Simone Fuentes, que entrou aí agora, minha amiga lá de... Bom, não vou nem dizer de quantos anos para não de muitos anos, né? Ela pode testemunhar isso lá de Porto Alegre, que é uma cultura que sempre teve a questão da sesta, né? E a sesta, para mim, pessoalmente, foi muito erotizada, porque no momento que era moleque na infância, né, num período de férias, podia fazer zona o dia inteiro, sair de manhã de casa, e não era que nem hoje, que tudo é operacionalizado para as crianças, tem que aprender inglês, tem que aprender informática, porque senão não vai entrar na competição, porque senão ela está dispersa, vai acabar tomando Ritalina porque não está conseguindo focar, né? Naquela época, assim, você saía de manhã e só voltava, teus pais só tinham notícia na hora do almoço. Na hora do almoço tinha que voltar para almoçar e para fazer a sesta. E a sesta também eu adorava. Porque agora, vou confessar para ti, que era para mim a pior parte, porque a minha mãe também me obrigava a fazer a porra da sesta, e eu odiava, porque eu queria ir pra rua brincar, eu não queria fazer sesta coisíssima nenhuma. Então, mas é terrível para mim, foi uma experiência péssima. Cada um tem a sua relação, mas para mim era prazerosa, porque era uma sesta curta. Então, não chegava a ter um sono profundo. Então, você ficava entre um sono dormindo e acordado, e eu tinha aquela experiência de poder dirigir um pouco o sonho. Você entrava no estado onírico e você conseguia experimentar, ter contato com essa viagem. Era quase uma coisa psicodélica, era quase uma coisa meio alucinógena, que você entrava. Aparecia... O LSD do sono, do sonho. Então, entrava nessa daí, durava algum tempo, 20 minutos, meia hora, acabou e ia para a rua de novo. Mas é bem ao contrário da nossa lógica, numa lógica técnica, pragmática, operacional, que tem que operar no mundo, o lado da vida que interessa é o acordado, né? Aqui não, aqui se tem a própria cultura, deixa, né, ela espera que nem tudo, que nem a música lá do Paulinho da Viola, né? Paulinho da Viola é um autor que eu adoro, porque ele é um grande portelense que fez nas mais belas canções para a Mangueira, né? Ele fala lá na exaltação à Mangueira, né? Que ele, né, visto aqui do alto, mas parece um céu no chão, né? Então a ideia é assim, que se você vê de longe a Mangueira, você acha, pô, naquela miséria não tem como ver beleza naquilo, né? Mas aí eles assim, né, que para entender a Mangueira tem que se saber que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Então a sesta te dá a vida não é só esse lado prático da coisa, é um pouco mais, você tem uma outra coisa, a sesta, o sono, o sonho, e a cultura pode ou não criar espaços para isso, e hoje cada vez a gente tem menos espaço para isso, né? A gente claro, até porque a sesta introduz esse intervalo entre a demanda do outro, e o sujeito, e quando ele consegue parar e não responder essa demanda, da demanda do grande social, né, é interessante ele se dar conta que ali existe uma possibilidade da sua existência, retomando uma lógica lacaniana. O sujeito existe um intervalo significante, percebe? Mas assim, é como se ali ele também encontra uma maneira de se reinventar frente aos imperativos discursivos da sua época também. Não, sem dúvida. E tem esse aspecto, já que você falou do outro, né? Dessa constituição de mim a partir do outro, dessa extimidade de que falava o Lacan, né? O mais íntimo em mim vem de fora, né? E aqui tem isso, tem essas primeiras inscrições, né? Do aconchego, da confiança, do poder desligar, do poder entregar-se. Então, a experiência de entrega tem muito a ver com a experiência de você dormir. Dormir, você tem que confiar muito. Tem que confiar
no mundo, na atmosfera, no outro, nas estrelas, porque senão você não consegue dormir. Se tudo é perigoso, né? Você não desliga nunca. Então algo tem que se inscrever dentro de você para que você possa não ter que se ocupar disso, de você ser o responsável pela estabilidade do mundo. Então, aqui é mais íntimo, essa experiência, ela precisa estar marcada. Claro que eu estou contando aqui casos favoráveis, a gente pode pensar na situação que não foi favorável, que não teve essa inscrição, não é? Da confiança, da ternura, do aconchego. Não é? Claro, porque aí eu ia te apontar justamente, o efeito é curioso, né? Porque como se o sujeito segue reivindicando essa confiança não encontrada e esse acolhimento não obtido nos seus pares amorosos. Sem dúvida. Também eu acho que é uma dimensão importante. Sem dúvida, né? Depois, né, se der tempo a gente pode ler, né? É quase como, assim, ser bem selvagem agora, né? Tipo, a mãe que eu não tive em casa, eu vou seguir buscando ela nos meus namorados, nos meus encontros amorosos, vida fora. Alguém que cuide de mim, alguém que me deu o amor que eu não tive, e por aí vai. Ou então, né, quando esse registro fica muito ausente, ou simplesmente não tem, né, o sujeito simplesmente não pode se entregar. Né? Você vê, o cafuné tem a ver, que está muito a ver na nossa cultura, tem a ver com você se entregar nas mãos, literalmente se entrega nas mãos do outro, para criar aquela atmosfera de que está tudo bem. E é um tudo bem erótico, porque tem uma experiência corporal, né, do outro, excitando o teu corpo, mas de uma maneira tal que não chega a ser algo perturbador. Né? Algo que te permite essa passagem. Claro que isso claro que é da ordem da carícia, não é da ordem do sexual. É da ordem do erótico, mas não é da ordem do genital. Exatamente, por isso que eu chamo de uma erótica do sono. Né? E tem diferentes maneiras, a gente está bem acostumado no Ocidente, né, de uma erótica de um carinho terno, né, que a mãe pega a criança e embala e tudo mais. Uma vez, né, há muitos anos atrás, participei de uma conferência lá na França, um colóquio, e eu falei sobre a questão, sobre o acalanto e embalar. Aí eu falei dessa coisa, né, e tudo mais. Aí quando terminou a apresentação, o pessoal gostou e veio uma africana veio falar comigo, que ela tinha adorado. Só que eles falaram, você está falando de coisas que você viu só no Ocidente, né? Diz assim, na minha região, né, ela me falou num país da África subsaariana que ela veio, né, nessas regiões, as mães, elas embalam as crianças, não tem esse amorzinho assim, é uma espécie de bate-estaca. Você pega o pezinho, fica balançando, ela dá um tranco, ela segura a cabeça, eu acho que para não descerebrar a criança, né? E manda ver, mas aí a criança sente um embalar com pegada. Não tem a coisa da pegada, tem lá o outro com pegada. Né? Uma coisa que não está na nossa erótica, não está marcado na nossa corporeidade. Isso! Claro! Né? Claro, porque tu entra num ponto fundamental, que na verdade não é uma questão da lógica do indivíduo ou da conduta individual desse primeiro grande outro, desse outro que encarna a função de primeiro grande outro, ou que ocupa o lugar de primordial ali, né, de representador para o sujeito, mas que isso também está regulado por aquilo que está colocado numa certa lógica discursiva e do simbólico que regula a dimensão dos cuidados e dos lugares possíveis dos sujeitos que estão colocados nessa época, né? Porque, e aí eu queria discutir um pouco, já que tu entrou nessa questão do grande outro, das diferenças culturais, Mário, que eu acho que é uma coisa bonita. Fala um pouquinho da questão das amas de leite, né? E o que tu resgata aí da cultura brasileira de marcas? Porque isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Uma marca assim, eu te contei, a minha mãe não cantava para mim, mas tinha um registro que se escreveu, eu acho que foi pela minha avó materna. Ela batia nas minhas costas, mas era um ritmo. Tum, tum, tum. Porque eu já vou cantar uma música.
Mas assim, era uma batida que eu reconhecia como batida que me fazia dormir. Então eu sempre dizia, e a avó também tinha a cor do cafuné no cabelo. Então eu sempre dizia, vó, bate nas minhas costas, eu pedi para minha mãe, enfim. E aí isso virou uma tradição para me fazer dormir, pelo menos enquanto eu me lembro que eu era pequena. Mas assim, obviamente que isso não veio da minha avó do nada. Minha avó era indígena. Enfim, meu avô é italiano, minha avó é indígena, meu pai é alemão, minha mãe filha de uma indígena. Mas assim, o que tu resgata aí assim, a partir da tua pesquisa sobre o sono, Mário, de tradições da cultura brasileira em relação ao dormir, assim, o sono e o sonhar? Então, né, você trouxe essa tradição que a gente traz da África, né, que é a questão da mãe preta, da ama de leite, da ama seca, né, que fez parte muito da cultura brasileira, de certa maneira faz até hoje. Né? E foi um tema muito polêmico, né, na antropologia, na sociologia, porque né, com o Casagrande Senzala, com o Gilberto Freire, tem essa ideia Claro. da realização das relações entre a escravidão, né, e a questão das formas de colonização no Brasil. Né, então, de uma espécie de arranjo favorável. Né. De fato, foi muito mais complexo que isso. Imaginar uma mulher escravizada, né, que é deportada nas piores condições possíveis, ou ela é descendente desses escravizados, e para ela ser admitida dentro da casa, né, ela tinha que ter uma certa docilidade aos costumes brancos, aos costumes do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, né, muitas conseguiam um certo apaziguamento com isso. Então, aparecia ali toda a contradição da cultura brasileira, da sociedade, das violências, está tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma coisa muito particular, uma forma muito inusitada de Édipo, porque você tinha lá, né, a mãe de sangue, né, ela não tocava na criança. Não era ela que erotizava o corpo. Isso daí estragava, isso aí para as mucamas, não é para... A mãe cuidava da educação, da apresentação para a sociedade. Posso só fazer um recorte? O Flaubert, no Madame Bovary, ele vai recortar. Madame Bovary também não se ocupou de sua filha. Lembra disso? Pois é. Se ocupava ama de leite, assim como... Quer dizer, não é... assim, eu acho que é só para marcar para quem está assistindo. Quer dizer, que não é uma questão europeia aí, né? Mas eu gostei disso. Mas a tradição da ama de leite é europeia também. O Freud, ele conta lá nas Cartas para o Fliss, de um conto de um escritor austríaco, né? E que é mais ou menos assim, e justamente é onde ele vai descrever lá o Nachträglichkeit, né? O après-coup, né? A posterioridade. Après-coup. O conto é o seguinte: era o sujeito na Europa, ele descobre que a mulher que tinha sido a ama de leite dele se transformou numa das atrizes de teatro mais sensuais, mais desejadas, mais glamourosas, mais esplendorosas do mundo. Só que ele teve acesso aos seios dela quando era bebê. Né? Ele disse, nossa, é hereditário, se eu soubesse... Mas Mário, tu traz algo importantíssimo aí, que é a relação, e aqui eu lembrei de um artigo do Miller, a mulher negada, a mãe negada como mulher, ou a mulher negada como mãe, alguma coisa assim. Não sei se tu lembra desse artigo do Miller, um artigo que eu acho bem importante, porque não é sem consequências. Quando a mãe, veja... Quando a mãe, na experiência do cuidado com a criança, apresenta um erotismo que relança a criança, aos olhos da criança, a posição dela como mulher. Percebe? Então, mas isso faz... Porque é quase como... porque ao se sentir cativa desse olhar materno e desse cuidado materno, ela também passa a querer ser a proprietária desses cuidados, mas quando ela vê esses cuidados ou esse erotismo endereçado ao outro, que não ela,
Uau! Mas então, mas a situação brasileira era muito particular, porque ela queria se transformar na proprietária, só que ela era proprietária. Sim. Ela era, Sim. então uma É que coisa... não, estou pensando ético nos dias atuais. Mas aí você pensa, você vai ter teu corpo investido e erotizado por uma mulher escravizada que deixou o próprio filho na senzala para cuidar, né, do filho do patrão, dos filhos dos patrões, que quando crescer, ele pode inclusive, né, tê-la para serviços sexuais, porque ela é um objeto Você dele. pode comer ela. Né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, a situação em si é uma situação, é uma cena insólita, porque, no final das contas, ela está numa cena íntima, né, em que toda a contradição da sociedade está ali, toda a violência, toda a brutalidade, toda a escravidão, mas é uma criança inocente, né, e que se cria um tipo de ligação erótica, apesar de tudo. Tem uma famosa cena, tem várias cenas que têm a ver com isso, que para a gente sair um pouco só da realidade brasileira. Mas, se vocês pegarem, por exemplo, uma canção que nem todo mundo sabe, né, mas que é um dos acalantos mais conhecidos do mundo, que todo mundo gravou, foi o Summertime, né, do Gershwin, que está na peça, né, no Porgy and Bess. Né, e são escravizados, são descendentes escravizados do sul dos Estados Unidos, que trabalham em fazendas de algodão, e é uma das cenas iniciais da peça. Né, e aquela negra, né, descendentes de escravizados, o marido está trabalhando nas condições piores possíveis aí na lavoura, mas ela canta para o seu bebê, né, Summertime, né, então tempos de verão, tá tudo bem, o algodão está crescendo, os peixes estão pulando. E se transformou um clássico do jazz, né? Não é? Então ela transforma aquilo que era terrível numa coisa amorosa para a criança. E tem uma que vale a pena, para os que não conhecem, vale a pena escutar isso hoje ainda, para não perderem o pique. Uma das cantigas de ninar mais famosas nos Estados Unidos, quem conhece um pouco a cultura norte-americana, é uma canção que todo mundo gravou, que chama All the Pretty Little Horses, né? Todos os pequenos cavalinhos bonitinhos. Então o nome não pode ser mais, né, Teletubbies do que é. É tudo. É ótimo. Teletubbies é ótimo, né? Essa canção tem a canção dos escravizados americanos também. Sim, claro. E que as negras escravizadas cantavam para os bebês das damas, né, que elas eram as amas de leite. E essa canção, você pega a letra, ela é toda doce, os cavalinhos cantando na pradaria e tudo mais. Só que tem passagens que são horrorosas, que são terríveis, que tem lá uma ovelhinha largada no meio lá da flor do Pantanal lá, e começa as abelhas, as borboletas vêm picar os olhos dela, que ela está abandonada lá. Claro. Só que se vocês pegam as versões chapa branca, é bem o caso de dizer chapa branca, ela é toda bonita, ela é toda... Mas tem uma versão que é John... Traduz o chapa branca aí pro pessoal que está escutando a gente, Mário. Chapa branca é a versão oficial, mas também é a versão que vem dos brancos, né? Claro, perfeito. Né? Então ela é toda bonita, ela é toda doce, ela é toda harmônica, né? Mas a Joan Baez, nos anos 60, grava uma versão desse acalanto. E uma versão da escravizada cantando para o Joan Baez é incrível, né? E aí você vê todo o conflito daquela mulher cantando. Porque ela deixou o filho dela, ela está amamentando o filho da outra, ela vê que é uma situação de ternura, então ela fica entre a coisa amorosa e a coisa odiosa, que participam lado a lado dessa instalação. Que lindo. Que lindo. Uhum. Não é? Não, que lindo, Mário, porque tu está introduzindo a dimensão da ambivalência. Exatamente. Se coloca, né? Tô lembrando. Ai, eu lembrei de uma coisa linda. Só o Mário foi colega. Não é, ou foi tu, ou foi o Raciel?
com a que dividia o laboratório com a Michelle Benaim, lá em Aix-en-Provence? Michelle Benaim não é tua colega lá? Minha amiga. É tua amiga. Então, eu acho ótimo o livro dela sobre ambivalência materna. Acho Sim. bem bom mesmo, de verdade. Então, mas é uma ambivalência materna que tem consequências da subjetivação. Né? Perfeito, Mário, mas o que eu queria te falar é isso. Eu acho que tem duas coisas importantes. Quer dizer, né? Não foi sem efeitos para essas crianças brancas que foram cuidadas pelas ambas, porque era assim como não foi consequências, nossas mães amarguradas, ou as várias mães amarguradas que aos prantos cuidaram como puderam das crianças, não foi sem consequências. Assim como não foi sem consequências as amas, né, que tiveram que abandonar os seus filhos de alguma maneira, né, muitas vezes a própria sorte para se ocupar, né, escravocratamente dos filhos do Senhor, e muitas vezes submetidos a uma posição de objeto sexual do Senhor. Mas também estou pensando agora, trazendo agora essas marcas da história nos dias atuais, porque assim como, Mário, aparece na tua boca e na minha, as marcas dessa história do cafuné, das cantigas de Ninar, quer dizer, são marcas que estão colocadas hoje. A história não é assim, puf, acabou, escravidão, acabou os efeitos disso. Isso vem se transmitindo, vem se colocando. Mas é interessante que, por exemplo, na história atual, por exemplo, para quem trabalha com bebês, a questão da insônia infantil, anorexia infantil, das recusas infantis, algo importante que estava colocado nos dias atuais. Vide aí a epidemia de autismos que a gente tem. Teoricamente, que não só promovida pelo DSM, mas também por um certo desencontro aí de adultos e crianças. Mas a minha pergunta é, Mário, o que tu percebe, e aí uma pergunta bem pontual, que é o meu tema, que estava na minha tese de doutorado, qual é a diferença de um cuidado materno, nesse ponto de vista do erotismo e desse cuidado erótico com o sono da criança, quando ela está bem eroticamente? Então, certo? Ou quando... Porque aqui pensando no ético materno e pensando no ético da criança. Então, aqui tem dois pontos que eu diria que são muito fundamentais aqui. Não é? Quando ela não está bem, não é? A criança é colocada em objeto de satisfação. Não é? Ela tem objeto de gozo. Então, e a criança ela percebe isso como invasão, uma ameaça. Então ela não consegue se entregar para isso, porque ela pode ser devorada, comida, usada, etc. Claro, e por isso que ela, antes de ser devorada, ela devora a mãe, né? Ela devora a mãe ou ela não consegue se entregar para aquela experiência. Não, mas são as crianças, por exemplo... E a outra marca do sono bom, não é que a relação dos dois, não é, porque na vida cotidiana a relação é de invocação. Né? Seja, né, eu te convoco na posição de sujeito, qual que é a sua? Né? Eu te né, advenha, como diz lá o Alan Dievaio, né, apareça, se constitua. Na hora de dormir não é isso. Não. A invocação se transforma só em atmosfera, não tem mais um outro te convocando a existir, te chamando a assumir o teu lugar de sujeito no jogo, no campo da linguagem. Não é? É algo que vai se tornando esvaecente. Não é? Você pega a prosódia do acalanto, é muito diferente do manhês. Tá, mas peraí, acho que entramos num ponto de discussão importante, Mário. Porque, veja, o que eu percebo? Que quando, de alguma maneira, existe uma certa culpa materna ou alguma fratura aí no laço, tá? Em que a mãe, para se sentir mãe, tem que dar o objeto na realidade. Percebe? O objeto na realidade. Como se... É interessante, né? Porque retomando aí a lógica dos objetos tradicionais do Winnicott. Mãe que tá bem, beleza, o bebê chora. Dá uma tampa de panela e segue a varrer na casa. Acabou-se, entendeu? Toca o baile segue. Percebe? E o bebê se acalma com a história. Não sei se tu me entende, Mário. Percebe? Agora é interessante que
quando as mães estão culpadas, eu acho que tem uma questão edípica importante que está colocada, e aí colocado pelo lugar da criança nos dias atuais, a lógica, o lugar da criança no discurso do dia de hoje, quer dizer, como se a mãe se sente culpada da a tampa de panela e ela fica numa posição demandando para a criança. Tá tudo bem? 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 Lançando a criança uma dimensão de desamparo, que muitas vezes é o desamparo da mãe que se atualiza na criança. Então, porque justamente, né, essa cena... Por exemplo, são essas mães que precisam manter a criança no peito 24 full time, 24 horas por dia, por exemplo. Ou que a criança só dorme colada ao corpo materno. A cena do adormecimento é uma cena que ela embute toda uma tradição. A mulher precisa, ou a quem exerce essa função da cena do adormecimento, precisa estar muito... É uma operação, digamos, que ela é efetivada na nossa cultura por uma mulher, mas que ela supõe toda uma tradição. Nós chegamos a falar de um quadro da Frida Kahlo, que vocês podem procurar, que é Frida Kahlo com o... Me mandou, mas tá no celular, estou fazendo live com o celular, sim. Como é que é? O Diego Rivera... Não, com o Diego Rivera, o senhor... Diego Rivera... O senhor Zoloft, um México e as mães, né? Então, é uma cena... que o Diego Rivera, né, o seu amante, é um bebê pequenininho nos braços dela, com um olho no centro da testa. Ela toma o Diego Rivera embalado nos braços, mas ela mesma é embalada por uma outra mãe cujos braços protegem a figura da Frida Kahlo, e essa outra embalada por uma outra mãe ainda mais diáfana, como se fosse toda a atmosfera do mundo. Então, é uma espécie de embutidos diversas mulheres, diversos planos que tornam possível para aquela mulher sustentar aquele bebê. Então, tem essa ideia. Então, se tudo dá certo, se desfaz essa interpelação, essa invocação de seja, e simplesmente se transforma em atmosfera, nessa atmosfera de que está tudo bem. Né? Que você pode se entregar para os braços dos outros, esse embutido de braço dos outros. Agora, lindo a tua colocação. Agora, quando esse acolhimento social da mãe, da avó, das vizinhas, das tias, das amas e por aí vai, ele desaparece e justamente entra o discurso da ciência, promovido pelo discurso dos especialistas, porque o que a gente vê hoje, Mário, são mães muito sozinhas com seus bebês. Desautorizadas, né? Elas se sentem desautorizadas. Lembrando o Júlio de Freire Costa, no Ordem Médica e Norma Familiar, que ele lança uma interrogação fundamental, que os especialistas não se dão conta que eles têm uma participação ativa no problema que eles tentam resolver. Lembra dessa passagem? Sim, então, essa coisa a passagem à atmosfera é interessante, porque a atmosfera no alemão é estímulo, né, o humor, é a tonalidade, né? Quando o sujeito lá vai fazer um cravo bem temperado, né, quando o Bach ia fazer um cravo bem temperado, ele tinha que ver qual era a estímulo do cravo, né? Porque qual é a tonalidade básica. Então, ela não tem mais uma interpelação. Não é? Aqui eu vou fazer aqui uma prosódia que eu deixo um buraco e nesse buraco tem uma interpelação, responde você aí, o que aparecer aqui vai ser você. Não é? Aqui não. Aqui você vai ter uma prosódia que ela é toda harmônica, ela é toda previsível, o ritmo é previsível, são linhas melódicas, não tem bossa nova, não tem ritmo sincopado. Não é? O ritmo é previsível. Não é? Então, e isso nas diferentes culturas. Os conteúdos também geralmente são conteúdos terroríficos que servem para aplacar a mãe, né? Ou para a mãe absorver o terror, mas não deixar passar para a criança, e para a criança passa aquela harmonia, passa aquela previsível, passa aquela linha melódica muito clara, né? E que dá um exemplo, Mário, de conteúdos terroríficos, mas acho que é uma parte interessante. Na nossa cultura tem vários, não é? Nana, que neném, que a cuca vem pegar, papai. Você pega lá, no folclore japonês, né? O pai foi assassinado, os monstros devoram os pais, a criança está sozinha.
No nosso folclore latino-americano, tem um que é lindo, que às vezes a gente não se dá conta, que também é uma canção de cunha, né? Uma canção de ninar, que é aquela que é uma música que o atual Paíjo Punk ele tira do folclore, acho que é venezuelano, e que a Mercedes Sosa grava, né? Que é lindíssima a música, mas é uma acalanta. Ela fala que é assim: duerme, duerme, negrito, que tu mama está nel campo, negrito. Né? E aí ela está embalando, mas a mãe não está lá, a mãe está no campo. Né? Né? Esse negro não se duerme. Sim, mas Mário... Olha o que ela diz, porque tem uma dimensão política, não é? Esse negro não se duerme, viene el diabo blanco e come suas patitas, ticabumba, né? Quer dizer, se o bebezinho não dorme, vem o diabo branco e devora as patinhas dela. E aí, aos poucos você vai entendendo, ela vai contando a história, trabalhando e não le pagam, trabalhando duramente, trabalhando-se. E ela diz, tem uma hora que ela diz que tu mama está de luto. Aí você entende, mataram o pai da criança. O diabo branco matou o pai da criança. A mãe tem que trabalhar duramente, a criança Claro, mas agora tu trouxe uma dimensão linda. Mano, tu é incrível, cara. Não, vou casar contigo, tu é incrível. Escuta, tem algo lindíssimo, porque o que essas canções de Ninar também fazem é nomear o que se passa com a mãe, o que se passa com os outros da criança, o que se passa com a própria criança, dando um certo contorno e um certo lugar de apaziguamento. É o que tu fala isso, Alain. Dorme, tá tudo bem. A situação é essa, mas é tudo sob controle na medida que a gente consegue nomeá-la. Então, mas é quando isso se transforma em atmosfera, em estímulo, porque estímulo vem de estima, vem da voz. Estima é voz. Perfeito, lindo, claro. A voz, claro. Essa voz apaciguadora, que não é mais a que interpela, se transforma nessa atmosfera pacífica, em que não tem, em que justamente a figura do outro é que nem no quadro da Frida Kahlo, ela vai se transformando numa coisa diáfana. Ela simplesmente é uma atmosfera de que está tudo bem. Eu não tenho mais que responder para alguém que está me interpelando o tempo todo, e eu posso entrar nessa atitude, a mais narcisista de todas, como diz o Freud, que é de mergulhar em mim mesmo. Mas isso não é algo que é simplesmente para eu poder existir no dia seguinte. É uma experiência vital em si. Claro, mas Mário, mas também só é possível quando eu tenho alguém que segura as pontas por mim. No caso da criança. Mas se tudo corre bem, se tudo corre bem, ela nem se coloca na questão. Não, eu sei. Não, mas eu tô colocando aqui para nós. Quase como quando a criança tá tranquila, de que ela é cuidada, tomando isso com vocês de Winnicott, do handling, do holding, quando ela é bem cuidada e esse contorno, esse litoral está colocado, ela está tranquila, relaxa e dorme, goza com isso, certo? Agora, acho que tem uma outra dimensão também, para a gente pensar também numa lógica atual, em lógicas de muita instabilidade social, ou de muitas, ou quando muitas rupturas discursivas que o sujeito constantemente fica numa posição de desamparo, me parece, dentro do que tu estás trazendo, que eu acho que é uma coisa inovadora, Mário, estou sendo muito sincera, acho que o primeiro ponto aí a ser afetado, a primeira dimensão do sono. Sem dúvida. Quer dizer, tira o sono, percebe? Crise econômica, situações de guerra, situações de possibilidade de golpe de Estado, ditadura, caralho, a quatro. A primeira dimensão a ser afetada é o quê? O sono. Sem dúvida. O amor, quando não vai bem, quando vai bem, ele te faz dormir. Mas o amor, quando não vai bem, quando tem nuances difíceis, o amor te rouba o sono violentamente. Então, no sono, essa encruzilhada, onde as questões mais singulares da subjetividade se amarram com o laço social todo. Não está só o laço social contemporâneo, a história toda da humanidade está ali na hora de dormir. Por isso que na hora que vai para a cama tem também esse lugar analítico, que a hora de ir para a cama tem uma espécie de hora da verdade.
Eu e travesseiro. Agora acabou. Até agora eu estava conseguindo me esconder atrás da realidade. Agora a realidade não me engana mais. Não? A realidade não me engana. Agora é eu e o real. É eu e a verdade. Mas aí o sujeito tem que estar com a coisa resolvida, ele poder se entregar naquilo. Porque senão é uma tortura para ele. É que nem o sujeito começar uma análise que ele não deseja. É uma tortura. Não? Sim. Não. Então, ele é interpelado pela... Bom, a hora da verdade. Tem o ir para a cama, tem a hora da verdade. Ainda mais você tem lá um companheiro, uma companheira que você está em... Né? Aí fica duplamente a hora da verdade. Pessoal, então, chegou a hora da verdade, a gente tem que acabar a live. Eu estou preocupada porque eu tenho medo, se eu não encerro, eu não quero que o Instagram faça isso por mim. Se ele fizer isso por mim, eu perco o conteúdo da live e eu não quero que isso aconteça, porque eu quero escrevê-la como registro desse encontro de hoje. Pessoal, Mário, cada vez mais eu me convenço que o teu livro é incrível. A live de hoje eu achei que foi incrível, eu achei que foi assim, a gente conseguiu entrar em pontos em que aqui no lançamento não deu tempo, tá? Pessoal, tá aqui a capa do livro, tá? Eu tenho alguns exemplares para vender, quem quiser entre em contato comigo também, ou vai direto no site da editora ler. A Fernanda me mandou alguns exemplares, enfim, tá? Então, eu tenho exemplares aqui, a Fernanda da Ler tem exemplares lá, enfim, tá? Mas tá lá no site da editora, tá? Mário, acho que tem essa dimensão importante de uma novidade, porque tu rompe, de alguma maneira, com o livro, com uma certa lógica, de uma certa dimensão biológica do sono, introduzindo uma dimensão da relação do sono, do sonho e do laço social, o que é, Mário, inovador e uma grande pérola. Eu te admiro imensamente por isso. Merece segundo volume. Me disponho a te ajudar nisso, porque eu me divirto horrores contigo. Pessoal, eu e o Mário, a gente é Jurássico e se conhece, ó. Desde quando muda essas bolinhas, né, Mário? Há muito tempo. O Jurássico define bem, mais a mim do que a você, mas tem bastante. Não, mas é uma amizade de longa data, né, Mário? Tu sabe que eu te amo profundamente, né? O Mário esteve na minha banca de doutorado, enfim, é uma história amorosa longa, um grande amigo muito importante que compõe aí o cenário da história da psicanálise, não só no Brasil, como, enfim, tem uma produção importantíssima no cenário francês. E, Mário, obrigada, foi incrível. Eu te agradeço muito, tá? E eu te agradeço. Olha, a gente teve uma audiência alta, hein, pro 10h30 da noite quase, para uma quarta-feira, ter 40 e poucas pessoas, tá de bom tamanho, hein? Muito legal, muito obrigado aos que participaram, hein? Tá bem? Te agradeço muito esse momento que foi muito bacana e muito especial para mim também. Então tá. Mário, beijo. Pessoal, beijo. Até a próxima. Vai ficar salvo no Instagram e depois eu coloco lá no canal do YouTube. Eu te mando também para te divulgar pro teu pessoal. Tá bom, Mário? Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigada, Mário. Tchau, obrigado a você.